Olá pessoal, boa tarde a todos. Começando na medida desta terça-feira aí de primavera, né? Um lindo dia de sol aqui em Porto Alegre. E hoje justamente a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre bem-estar. Por isso eu convidei a fotógrafa Mari Schmidt. Ela vai falar sobre a arte de fotografar e fazer o bem. A Mari aí que tem um trabalho bem diferenciado na fotografia, vocês vão entender bem o que eu estou falando, né? Mas quem vai contar na verdade é a Mari. Mari, seja bem-vinda ao Na Medida. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito contente de estar participando hoje do programa. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra explicar tudo direitinho para vocês. Mari, eu gostaria que tu iniciasse aí o Na Medida de hoje falando um pouquinho como é que era o teu trabalho antes da pandemia, né? Até para o pessoal conhecer bem, né? Até porque tu és de Canoas também, né? Desenvolve o teu trabalho lá. Sim, eu sou fotógrafa e sou especializada na área infantil. Eu, antes da pandemia, fazia acompanhamento de bebê, fazia fotos de gestante, newborn e fazia muita festa, aniversário de criança. Isso era o que eu mais fazia antes da pandemia, né? Sempre trabalhei com fotografia, principalmente com criança. Criança é o que eu mais gosto de trabalhar com eles. Agora, com a pandemia, as coisas deram uma mudadinha, né? Um pouquinho. E tu tens um trabalho diferenciado, né, Mari? Porque a gente pode dizer assim que tu tem um foco, né? O foco do bem, né? Digamos, não é aquela foto tradicional, né? Tu faz aí um trabalho todo direcionado às pessoas com síndrome de Down. Eu gostaria que tu começasse contando, né? Lá no início, quando tu começou, por que tu optou por fazer esse tipo de trabalho? Sim. Eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de olhar o que é diferente. Em 2012, quando eu comecei a estudar fotografia, eu procurava um diferencial. Porque o que eu penso? Eu penso que o mundo já tem muita gente fazendo a mesma coisa. Temos muitas cópias. E eu gosto sempre de olhar numa direção onde ninguém está olhando. Eu olho para aquela pessoa que ninguém enxerga, para as coisas que ninguém olha. Então, lá em 2012, quando eu quis ter um diferencial, eu resolvi procurar trabalhar na área de pessoas e crianças com deficiência. E na época, eu procurei cursos específicos disso, procurei workshop e nunca teve nenhum curso voltado para essa área. Foi então que eu procurei voluntários com crianças com síndrome de Down para serem fotografadas. Dentro desses ensaios, eu conseguiria ter experiência com pessoas com síndrome de Down. E foi assim, de uma hora para outra surgiram muitas pessoas querendo ser fotografadas e eu tive um retorno muito grande porque foi algo bem diferente, onde teve uma repercussão bem grande, porque o que mais me falavam era que quem é que vai querer fotografar alguém com deficiência, né? Então tem que ser uma pessoa que tem um olhar mais delicado, tem que ter uma paciência. Então eu quis mostrar para o mundo que pessoas com síndrome de Down, elas têm muito mais semelhança do que diferença do que o resto da população. E por que tu optou em focar nessas crianças com Down, né, Mari? A gente sabe que existem outros problemas aí que as crianças têm, né, outros tipos de deficiência, né? Mas tu optaste por trabalhar com eles, né? Tem algum motivo especial? Eu posso dizer que não fui eu que escolhi. Eu fui escolhida. Não fui eu que fui à procura deles. Eu simplesmente estava aberta a retratar pessoas com deficiência e o público que veio até mim foram eles. E de um veio o outro e foi um indicando ao outro. Então eu posso dizer que eles me escolheram e que nada é por acaso. Eu acho que no universo era para ter sido pessoas com Down. E antes da gente entrar, né, no projeto aí que tu vai falar, que tu desenvolveu agora recentemente, eu gostaria que tu analisasse um pouquinho como é que tá esse mercado da fotografia agora, né? A gente sabe aí que tá toda numa era digital, né? Hoje em dia todo mundo tem uma câmera no seu celular
e sai fotografando. Como é que tu está vendo esse mercado? Isso te preocupa, te gera alguma ansiedade em relação ao futuro? Não, de maneira alguma. Eu estou bem tranquila em relação a isso, a era digital. Eu acho que um celular tem uma resolução boa, sim, mas ele não substitui um profissional que estudou toda uma área de enquadramento, de cores, de edição. Não tem como substituir. A gente pode sim retratar muitas coisas com o celular, mas alguém que estuda profundamente uma área, ele sabe com o que ele está lidando. Então, isso não causa nenhuma ansiedade e bem tranquilo da minha parte. E essa questão dos eventos, né, aí da tua fotografia, né, os cursos que tu me contaste aí, que tu fez várias especializações, como que fica nesse momento de pandemia, Mari? Sim, no início da pandemia, que foi em março, onde realmente todo mundo teve que fechar as portas, deu um frio na barriga, porque o que eu mais tinha retorno de trabalho eram meus eventos, eu fazia muita festa. Ao mesmo tempo, eu estava crescendo no meu estúdio com os meus ensaios de bebês de acompanhamento. Então, o que foi perdido de evento, eu ganhei, compensadamente, eu ganhei os meus clientes no estúdio. E eu nunca, em momento nenhum, eu relaxei, em nenhum momento eu fiquei pensando que estaria sem trabalho. Eu abaixei a cabeça, estudei, fiz um monte de curso online e, graças a Deus, agora, durante a pandemia, eu estou bem contente com o meu retorno de trabalho em estúdio, né? Os eventos realmente não teve como continuar, mas a segurança de atender as famílias no estúdio tá sendo bem tranquilo. Então, na verdade, tu teve aí um retorno maior, né, dos teus clientes, tu não precisou te reinventar, né? Como muitos aí no mercado, né? Tu seguiu tendo esse mesmo foco. O que eu fiz foi não desanimar. Eu fui persistente, eu fui calma. O que eu aprendi nesse tempo é que a gente não pode ficar de braços cruzados esperando a crise passar. A crise vem, a gente tem que respirar fundo, seguir em frente. Então, eu tive todo esse tempo, eu estudei marketing, diferenciação de mercado, e eu não perdi o meu contato com os meus clientes. Assim que a porta do meu estúdio pôde ser aberta novamente, todos vieram até mim graças ao todo o reconhecimento que eu tenho com eles também. Maria, o nosso foco hoje aí é o projetinho do bem, né? O que significa esse projetinho do bem para quem está em casa nos assistindo? Qual é o objetivo principal? Sim. Em relação às fotografias que eu faço com pessoas com síndrome de Down, eu tenho um projeto que foi chamado lá no início de Especiais do Bem. Eu faço ele anualmente com crianças ou adolescentes com síndrome de Down. Todo ano eu reúno 10 crianças ou 10 adolescentes, eu escolho um tema, eu abordo um tema. Teve um ano que foi Olimpíadas do Bem. Esse ano, no início do ano, eu fiz um que era Oficina do Bem, onde eu reúno eles, fotografo eles, e a gente tem toda uma sessão de fotografia com eles. E no meio da pandemia, desde março, eu vinha pensando neles. Como é que será que esse pessoal tá, né? Porque eles são um pouco desassistidos. E mais no meio de uma pandemia, me veio muita curiosidade de saber como é que eles estavam, né? Então, agora, acompanhando todo o processo de como é que a gente está na pandemia, eu chamei os pais para conversar, perguntando como é que eles estavam. E aí eu tive a ideia de fazer o projetinho do bem esse ano, que é um mini projeto que foi bem rapidinho, porque eu não posso mais reunir todos ao mesmo tempo, teve que ser um horário para cada família. Chamei as crianças, montei um cenário já pensando no Dia das Crianças, e foram no meu estúdio, fizemos foto deles, com segurança, com distanciamento, com máscara, está todo mundo bem, graças a Deus. E como é que é, Mari, para ti ter essa sensibilidade, né, de retratar essas crianças, né? A gente sabe que tem aí essa questão, como tu falaste, dos protocolos, né? Eu até vi algumas fotos que tu me encaminhou ali, que as crianças estão com máscara, até porque a gente sabe que esse grupo, né, de crianças, eles são mais vulneráveis aí ao Covid-19, né?
Inclusive, depois eu vou te questionar em relação ao Léo, que é uma criança que tu fotografou também, né? Como é que é essa tua preocupação em fotografar essas crianças? Sim, a gente sempre tem que ter um cuidado especial com eles, né? Então, dessa vez, quando eu abordei eles para fazer o projeto, eu já pedi para cada um ir em um horário diferente. Cada família chegar um horário cada uma, onde eu pude, entre um intervalo de uma ou outra, limpar todo o ambiente, deixar a sala bem arejada, tapete para limpar ao entrar no estúdio, limpar os calçados, álcool gel nas mãos, eu de máscara o tempo inteiro, eu não chego perto, eu não posso abraçar, eu respeito o espaço entre eles com a fotografia. É todo esse cuidado que eu tive que ter para estar todo mundo seguro no dia do projeto. E como é que é para ti, assim, o significado, né, em trabalhar com eles, assim? O que significa para ti? O que eu penso sobre isso? Eu acredito que eu alinho muito o meu trabalho com o meu propósito de vida. Eu acredito que não é por acaso que eu tive a ideia de trabalhar com eles. E assim, trabalhando com eles, eu tenho o meu propósito de mostrar ao mundo todo que eles têm muito mais do que uma deficiência, eles têm uma beleza que ninguém enxerga. Então, aonde todo mundo só enxerga uma deficiência, eu mostro ao mundo a beleza que eles têm. É esse sentido que me faz fotografá-los. E como que os pais dessas crianças, Mari, avaliam o teu trabalho, né? Tu me contaste aí que eles estão bem realizados, né? Com o teu dia a dia e contato com eles. Sim, eu tenho bastante retorno dos familiares em que eles não encontram outra pessoa que teria esse olhar, outra pessoa que teria essa paciência. Eu sempre escuto as mães dizendo que com outro fotógrafo o meu filho não sorri, o meu filho não se abre, não conseguem tirar foto. E sempre que eles chegam comigo, a gente consegue fazer eles olhar bem para a lente da câmera, eles conseguem sorrir, a gente consegue fazer várias poses, é bem descontraído. E o retorno que a família me dá é que ninguém olha para eles assim como eles me encontraram e consegui olhar para eles assim. E a gente estava falando ali anteriormente, né, das crianças que tu fotografou aí. O Léo é um menininho que teve Covid-19, né? Gostaria que tu contasse um pouquinho, né, o que aconteceu realmente, como é que ele tá agora, como é que foi fotografar ele. O Léo, ele é um adolescente, ele é meu modelo desde 2016. Ele participou de quase todos os anos dos meus projetos. Em julho, a família toda dele teve o vírus da Covid. Recebi essa informação, fiquei bem chateada. O Léo, por ele ter a imunidade mais baixa que todo mundo, ele teve que ficar internado. Ficou bem ruim, vários dias internado no hospital. Então, foram dias bem ruins para a família toda. Então, no momento que eu soube também da recuperação dele 100%, não tive nem dúvidas de chamá-lo para a gente comemorar e fazer uma sessão especial com ele justamente na pandemia. A gente fez foto dele com a máscara, segurando a máscara, brincando com a máscara e agradecendo, né, de graças a Deus agora está tudo bem com ele, com a família dele, recuperado. E foi uma comemoração, sim. E o que tu tá preparando aí agora para outubro, né, Mari? Claro, tu tem esse projetinho do bem também, né? Tem o Dia das Crianças aí que tá por vir. Mas eu achei interessante que tu contaste aí que tu sempre foca, tu escolhe alguma data do calendário, né, durante o ano, e tu faz as tuas fotos baseadas naquela data específica, né? Isso eu acho que é uma coisa bem diferenciada, né? Isso. Cada ano eu escolho um tema. Cada ano eu abordo um tema diferente, né? Como eu comentei, que teve o ano das Olimpíadas do Bem. E eu gosto muito de, quando chega a data do Dia das Crianças, também abordar os meus modelinhos. E que nem esse ano eu tenho o meu cenário, que vai ser de doce, um monte de bala, assim.
Aí já chamei os meus modelos também, tudo para serem retratados e fazer as fotinhos, em especial o Dia das Crianças. Por isso é o nome Projetinho do Bem, pensando justamente neles. E como é que tu tá vendo, Mari, nessa questão do preconceito, assim, já que tu tá tão focada, né, nas pessoas com síndrome de Down, assim, como é que tu tá vendo essa questão? Tu acha que mudou de uns tempos para cá? Melhorou um pouquinho essa questão do preconceito? Eu acho que sim, que vem melhorando aos poucos, mas ainda temos um longo caminho pela frente, né? Eu trabalho também muito na parte da inclusão social, na inclusão deles no mercado de trabalho. E o que eu via é que antigamente tu ter um funcionário com alguma deficiência era um grande preconceito, né? Deus o livre alguém contratar alguém com uma deficiência ia pegar mal para a empresa. Mas hoje alguém que contrata uma pessoa com deficiência já está enxergando com outros olhos. Tu tá dando uma oportunidade para alguém que sim tem capacidade e a gente consegue, tá todo mundo enxergando com outros olhos, que temos, nós devemos sim dar oportunidade para eles, porque eles conseguem agregar e oferecer o que muita gente não consegue. O mercado de trabalho, tu também acha bem difícil essa questão de inserir, né, essas pessoas no mercado, Mari? Sim, não é fácil, mas que nem eu comentei, é tudo questão de oportunidade das pessoas enxergarem com outros olhos, né? Eu acho que aos poucos a sociedade está se conscientizando disso. E sim, eles têm a possibilidade, é só a gente querer abrir a porta para eles. E qual a tua expectativa? Depois que passar o Dia da Criança, aí tu já está pensando em alguma outra data, algum outro projeto que tu vais vir a fazer aí? Sim, passando o dia eu nunca vou parar de pensar nesse projeto, é algo que eu tenho bastante retorno e para eles também agrega bastante. Eu pretendo sim, esse ano foi interrompido, né, a Oficina do Bem, que é uma oficina onde estimulam eles a música, a fotografia, a nutrição. E assim que toda essa pandemia passar, a gente vai retornar com as atividades para eles, para cada um aprender alguma coisa, não só na fotografia, eu conto com outros profissionais também de outras áreas, né, para todos estarem inclusos na sociedade. É isso eu acredito. E para quem está nos assistindo e quiser conhecer aí o Projetinho do Bem, né, e conhecer o teu trabalho também, eu gostaria que tu deixasse as tuas redes sociais, né, explicasse direitinho onde é o teu estúdio. O meu estúdio se chama MS Foto. Ele fica em Canoas, próximo ao Parque Shopping. O meu Instagram é Mari Schmidt Fotografia e o Instagram do estúdio é MS Foto, no Face e no Instagram também. Para finalizar nossa entrevista, Mari, qual é a dica aí para quem tá ligado aqui no Na Medida, né? Tem alguma forma assim da gente fazer uma bela fotografia? Porque às vezes a gente tem dúvida, né? Seja com o celular ou seja com a máquina profissional, a gente fica meio na dúvida, assim, né? Dos ângulos, né? Da iluminação, e agora tá uns dias bem bonitos de primavera, né? O pessoal quer sair por aí, quer fotografar. Tem alguma dica especial? O que eu gosto sempre de falar é que fotografia é uma arte. Então não existe certo nem errado, cada um tem o seu olhar e a sua sensibilidade. Pode ser uma foto mais escura, uma foto mais clara, não tem regra. Basta tu ter o teu olhar e o que tu quiser retratar tu pode fazer. Muito obrigada pela tua participação, tá? Obrigada eu. Estamos aí abertos para as novidades aí do teu estúdio. Eu que agradeço a oportunidade, fico bem contente pelo convite. E o Na Medida fica por aqui. Voltamos na quinta-feira falando sobre ganho de peso na pandemia. E você fica agora com mais informações aí do portal RDC. Até quinta!